Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. Hoje eu tenho aqui comigo minha querida sócia Caroline Marques, sócia da área trabalhista do Machado Meyer e também integrante da nossa prática de gestão de crise. Carol, seja muito bem-vinda. Roberta, super obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversarmos sobre esse assunto na área trabalhista. Então, Carol, eu acho que a gente pode começar indo muito diretamente à primeira pergunta. Quais são os temas trabalhistas que mais colocam as empresas em situação de crise atualmente? Olha, posso citar alguns, não sei se vamos torná-los exaustivos, mas são os mais comuns. Primeiro, acidente do trabalho, de acidentes aéreos, explosões, demolições que acabam acontecendo, são fatalidades. Então, isso tem bastante repercussão, grandes acidentes. A gente poderia também falar sobre assédio sexual e assédio moral. Isso tem muita repercussão. O Ministério Público do Trabalho tem atuado bastante nesse tema e nós temos visto, inclusive, decisões afastando o assediador das suas atividades, liminarmente. Então, CEOs, presidentes de companhia sendo liminarmente afastados, e essas decisões muitas vezes são publicadas, Existe uma questão midiática nesse tópico. Podemos também falar de outro assunto, que é a questão de trabalho escravo ou trabalho degradante, que tem acontecido bastante. E um outro tema que mais recentemente com a pandemia apareceu é a questão de saúde mental dos empregados. Bastante empresas sendo denunciadas abertamente pela quantidade de trabalho, pelas exigências das empresas, e nós temos visto também essa questão bastante na mídia e também uma apuração muito grande do Ministério Público do Trabalho sobre esse assunto. Além do assédio moral e sexual que temos visto na mídia, um outro tópico que, quando é mencionado, acaba atraindo a atenção de diversos stakeholders e do próprio consumidor, que atualmente tem buscado um consumo consciente, é o trabalho escravo, envolvendo grandes marcas e corporações. Quais são as consequências para as empresas no caso de enquadramento de uma empresa em trabalho escravo ou trabalho degradante pelas autoridades trabalhistas? Seja na cadeia produtiva, seja por empregados próprios. O Ministério Público do Trabalho e principalmente o atual Ministério Público do Trabalho e Previdência tem atuado fortemente nessa questão. Geralmente, a questão se inicia com a fiscalização do trabalho pelo Ministério do Trabalho e Previdência. E eles têm diversas portarias e regulamentações sobre o tema. E dentro dessas fiscalizações, o fiscal, no conjunto da situação, pode enquadrar essas condições de trabalho como trabalho degradante e o trabalho escravo. E, portanto, as empresas, sendo autuadas sobre esse tema, podem ser incluídas na lista suja. A lista suja tem uma repercussão muitíssimo grande. Ela tem uma repercussão perante consumidores, na mídia, financiamentos bancários que possuem cláusulas sobre antecipação de vencimentos, até na própria relação das empresas com os seus empregados, então os questionamentos vindos dos empregados. São diversas questões que colocam a empresa numa situação muito desconfortável e de crise e que precisa ter atuação imediata. Primeira atuação é uma questão diretamente relacionada ao caso, ou seja, consertar o caso. O segundo ponto é como se comunicar sobre a situação. Quando a gente fala realmente de cadeia produtiva, por exemplo, envolve um terceiro. Então, como que se relaciona a empresa com esse terceiro no conserto da situação? Outras consequências também, Roberto, que podem existir eventualmente essa empresa ser chamada numa comissão de direitos humanos para depor nas câmaras, seja municipal, estadual e federal, inclusive. Já tivemos CPI do trabalho escravo em determinados setores. Então,
existe sim um impacto muito grande para as empresas. E a exigência de uma resposta sobre isso do público é muito forte e, portanto, ela precisa ser muito imediata. Então, é uma gestão de crise que realmente demanda bastante esforços da empresa para várias direções que ela deve olhar. As consequências são muito grandes, inclusive, por exemplo, no estado de São Paulo, uma empresa que tem um enquadramento em trabalho escravo pode perder até sua inscrição no ICMS, ou seja, a depender da atividade dela, ela para de operar. Carol, e a gente vê também atualmente essas questões que você mencionou muito ligadas aos critérios ESG, né? Já conversamos aqui sobre critérios ESG em outros episódios, que seriam aqueles relacionados ao Environmental, Social and Governance, que são critérios que auxiliam o investidor na sua tomada de decisão quando vão fazer os seus investimentos. E tem isso que você nos mencionou, com certeza é muito bem observado quando se fala de critérios ESG, né, em especial com o S, né, do social. Então é um tema não só midiático, como também muito atual e muito importante para a sociedade e para os investidores. Mas, Carol, você também falou, né, sobre outros diversos temas, como acidentes do trabalho, saúde mental. Sobre eles e todos os demais temas em matéria trabalhista, você poderia nos contar quais as ações para a gestão da crise as empresas devem considerar? Roberta, é uma excelente pergunta, porque muitas vezes as empresas ficam mais focadas exclusivamente na solução do problema. E quando nós estamos falando de uma crise, é porque ela cresce em razão de diversas situações que, combinadas, pressionam a empresa e, portanto, ela deve tomar diversas ações, apesar de ser um único tema. Então, obviamente, buscar a solução do problema é uma delas, mas não exclusivamente. Então, quando nós falamos sobre gestão de crise, além daquelas outras questões de comunicação com mídia, eventualmente questões criminais que possam estar envolvidas, na questão trabalhista, primeiro é importante ter uma comunicação com seus próprios empregados. Nós já tivemos situações de muito questionamento por parte dos empregados sobre o tema, né, que é sobre a crise, ou seja, um posicionamento da empresa sobre a crise para os seus empregados, uma explicação para os seus empregados. Primeiro, porque eles são cobrados pelos seus familiares. Segundo, porque nós precisamos do engajamento deles também numa gestão de crise. E terceiro, porque eles podem ser procurados, por exemplo, por uma pessoa da mídia para falar. Ou podem se sentir no intuito de defender a empresa numa mídia social, quando a empresa está sendo atacada em razão de uma situação de crise na esfera trabalhista. Então, é sempre importante o esclarecimento aos seus empregados, né? E também dizer para os seus empregados quais são os procedimentos que ele deve adotar, se ele identificar alguma situação na mídia social, ou se ele for procurado por algum jornalista. Então, esse é o primeiro momento. Para quê? Para uma contenção da crise nesse aspecto, porque eventuais respostas descabidas ou atuações cabidas dos nossos empregados podem, inclusive, aumentar a situação e ter que ter mais dimensões para gestionar essa crise. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que é uma ótima oportunidade para a participação política sindical. Então, nós precisamos considerar que podemos ser procurados pelo sindicato. E a depender do relacionamento que a empresa tem com o sindicato, e a depender do perfil do sindicato, eventualmente se antecipar e procurá-los, a depender do assunto. Terceira ação, muito provavelmente está relacionada diretamente à solução do problema junto aos órgãos que estão diretamente envolvidos. Ou seja, aqueles que estão investigando a situação, ou aqueles que deflagraram a situação. Então, essa gestão diretamente com esses órgãos envolvidos. O quarto ponto seria as ações judiciais e pensar em toda a parte realmente de eventual litígio, se houver, ou composições, que isso também é extremamente relevante. O quinto ponto são os comunicados para stakeholders. Então, a questão também relacionada à parte jurídica. Então,
No caso, por exemplo, de um enquadramento de trabalho escravo, como que eu vou me pronunciar perante aos meus bancos que me financiam para não execução antecipada de uma cláusula? Então, qual vai ser essa estratégia? Essas estratégias todas têm que estar conjugadas também com estratégia de mídia, com estratégia criminal, para que uma não diga contra a outra ou que uma não prejudique a outra. Então, a gestão da crise é muito importante. Acho que você já falou bastante aqui sobre essa questão da gestão da crise, as nossas salas de crise, e dentro do trabalhista, a gente também pensa bastante em todos esses atores trabalhistas que são relevantíssimos e podem ter influência no resultado da solução do problema. Carol, realmente, uma atenção especial para os próprios colaboradores da empresa é algo que tem que ser tema de grande atenção na governança empresarial. E para a gente finalizar aqui o nosso podcast, que eu tenho certeza que nossos ouvintes estão gostando bastante, você teria algumas dicas ou algumas medidas para prevenir uma crise quando a gente pensa em matéria trabalhista? Temos sim. Acho que o primeiro ponto e mais relevante e óbvio seria efetivamente tentar, né? Porque a legislação é imensa, né? Ainda mais quando a gente fala aí também de segurança e saúde do trabalho, são os cumprimentos da legislação, acho que é o primeiro ponto. Canal de denúncia. Canal de denúncia é um ponto relevantíssimo, porque antes de chegar até a empresa para a adoção das medidas necessárias do que chegar no canal de denúncia do órgão trabalhista. Então, nós sempre falamos, é melhor a empresa saber antes do que o sindicato, do que o Ministério do Trabalho. Então, o canal de denúncia forte, confiável, ajuda muito as empresas. Na parte de cadeia de trabalho escravo que a gente conversou, né, uma fiscalização forte também da cadeia produtiva, né? E acho que um quarto ponto muito importante, linkando também com a questão ESG, é walk the talk, ou seja, o que você diz que você faz com relação às suas questões trabalhistas sociais, você efetivamente fazer, porque hoje em dia as empresas são uma vitrine e está todo mundo de olho nisso. Carol, muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que vai trazer alertas, né, para os nossos ouvintes, para melhor gerirem aí os seus colaboradores, os seus funcionários. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Roberta. Foi um prazer. E muito obrigada também aos nossos ouvintes. Espero todos no próximo episódio. Um abraço. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.